digo que trabalho com imagem, muitas pessoas imediatamente pensam em roupa, na cor, na modelagem, nos acessórios, nas combinações. E sim, tudo isso faz parte da imagem. Mas a imagem não é apenas a roupa. E essa compreensão foi uma das maiores viradas da minha trajetória profissional. Porque uma pessoa pode estar muito bem vestida e ainda assim transmitir insegurança. Pode usar peças caríssimas e não gerar confiança. Pode seguir todas as tendências e continuar sem comunicar a sua própria identidade. Da mesma forma, alguém pode estar usando uma roupa super simples e transmitir clareza, presença e autoridade. Então você me pergunta, Ana, o que realmente constrói a imagem? E aí eu te digo, eu gosto de separar 3 conceitos: aparência, presença e percepção. Aparência é aquilo que vemos primeiro, aquilo que a gente enxerga. Inclui roupa, cabelo, acessórios, cuidados pessoais e todos esses elementos visuais. E ela é importante porque é uma linguagem imediata. Antes de você falar, a sua aparência já oferece algumas informações, mas essas informações são incompletas. Depois vem a presença, e a presença é a forma como você ocupa o espaço. Ela está relacionada à postura, ao olhar, à voz, à maneira como você se move, à atenção que dedica às pessoas, ao seu nível de consciência com quem participa daquele ambiente. E finalmente temos a percepção. A percepção é a interpretação do que o outro constrói a partir do conjunto: aparência, comportamento, comunicação e contexto. Por isso, você não constrói percepção apenas escolhendo uma roupa. Você constrói percepção a partir da coerência entre todas essas dimensões. Agora, imagine uma profissional que deseja ser percebida como acessível. Ela escolhe uma imagem visual, leve e receptiva. Mas, durante as conversas, cruza os braços, olha repetidamente para o celular, responde de maneira impaciente. Qual mensagem que terá mais força? A roupa ou o comportamento? Provavelmente será o comportamento. Agora, imagine alguém que deseja comunicar autoridade. Essa pessoa usa uma roupa muito formal, mas apresenta suas ideias sem clareza, pede desculpas o tempo inteiro e evita sustentar o próprio ponto de vista. A aparência tentou comunicar uma coisa e a presença comunicou outra. E é nessa incoerência que surgem os ruídos de percepção. Por isso, quando alguém me pergunta, Ana, o que eu devo vestir para parecer mais confiante? Eu gosto de devolver para ela outra pergunta. O que está fazendo você não se sentir confiante? Porque a roupa pode até apoiar uma mensagem, mas ela não consegue resolver sozinha aquilo que está acontecendo internamente. Compreende? Isso não diminui a importância da imagem visual. A roupa influencia o nosso estado emocional e pode nos ajudar a entrar em determinado papel. Podemos demonstrar respeito por uma ocasião. Pode facilitar a identificação com um grupo. Pode reforçar a nossa identidade. Mas o problema começa quando esperamos que ela faça todo o trabalho. Uma imagem estratégica não é aquela que parece perfeita, é aquela que comunica com coerência. E coerência exige 3 perguntas. A primeira, quem sou eu? E como que eu gosto de me expressar? O que eu não desejo negociar para ser aceito? A segunda, onde eu estou? Qual é o contexto? Quais são os códigos daquele ambiente? Qual é o nível de formalidade ou de informalidade que existe naquele ambiente? E a terceira, o que eu preciso comunicar? Proximidade, autoridade, criatividade ou segurança? Disponibilidade, talvez? E essas perguntas ajudam a construir uma imagem que
não é apenas esteticamente agradável, ela passa a ser funcional. Agora pense na roupa como parte de uma conversa. Você não fala da mesma maneira em todos os ambientes. A roupa também pode se adaptar sem que você perca a sua identidade. E a adaptação não é falsidade, é inteligência contextual. Você continua sendo a mesma pessoa, mas reconhece que diferentes situações pedem diferentes formas de expressão. É como um idioma. Você pode dominar mais de uma língua sem deixar de ser você. E um outro ponto muito importante é que imagem não começa no guarda-roupa. Ela começa na consciência. Quando alguém não possui clareza sobre si mesmo, tenta escolher entre dois caminhos. Ou copia referências sem compreender por que funciona, ou rejeita qualquer orientação por acreditar que a adaptação significa perda de autenticidade. E nenhum desses caminhos resolve o problema. A autenticidade não é fazer sempre exatamente o que deseja, ignorando o contexto. A autenticidade é conseguir se adaptar sem trair a sua própria essência. Talvez você goste de cores fortes. Pode utilizá-las de maneiras diferentes em um evento criativo e em uma reunião mais conservadora. Talvez prefira uma imagem mais discreta e pode manter essa discrição sem desaparecer. Talvez você valorize o conforto. Pode encontrar soluções confortáveis que também comuniquem cuidado. A estratégia está na escolha. E de verdade, não existe uma roupa universal de autoridade. Não existe uma cor que automaticamente faça alguém ser respeitado. E não existe uma fórmula capaz de substituir autoconhecimento, repertório e leitura de contexto. Quando a gente reduz a imagem a regras, a gente cria ansiedade. A pessoa fica preocupada em acertar cada detalhe. E quando compreendemos a imagem como linguagem, desenvolvemos autonomia. Passamos a perguntar: essa escolha comunica o que eu gostaria? Ela representa quem eu sou hoje? Faz sentido para o ambiente? E essa é uma mudança importante, porque muitas pessoas continuam se apresentando a partir de uma versão antiga de si mesma. A carreira cresceu, a responsabilidade aumentou, o posicionamento mudou, mas a imagem permaneceu presa num outro momento da vida. E eu não estou falando apenas de roupas antigas. Eu estou falando de sinais antigos. A maneira de falar, comportamentos, hábitos, formas de se diminuir para não incomodar. Às vezes, nossa imagem não representa nossa competência, porque ainda estamos comunicando a pessoa que fomos e não aquela que nos tornamos. Por isso, agora, eu quero propor uma observação. Escolha uma situação profissional importante da sua rotina. Pode ser uma reunião, uma apresentação, um atendimento ou um evento. Antes de você pensar no que irá vestir, responda: quem eu sou nesse ambiente? O que eu preciso comunicar? Como eu desejo que as pessoas se sintam na minha presença? Depois, observe se a aparência, comportamento e comunicação estão apontando na mesma direção. Essa é a base de uma imagem estratégica. Imagem não é aquilo que você veste, é aquilo que a sua presença faz o outro compreender. E quando essa presença é coerente, você não precisa aparecer mais. Você consegue comunicar melhor quem já é. Nos comentários, complete essa frase: hoje eu gostaria que a minha imagem comunicasse mais. E você pode responder apenas com uma única palavra. Vou aguardar aqui, quero ver. Eu sou Ana Brito e esse foi mais um episódio dos Princípios da Presença Estratégica. Nos vemos em breve.